Todos. Boa tarde, vereadora Maurinha, agradeço o convite. Boa tarde, amigo Piau, de novo nas redes. Eu vou começar a minha fala dizendo, professor Joel, eu acho ótimo a sua fala, acho ótimo isso estar acontecendo, porque aponta a urgência, conforme já conversei com o presidente da FEL, o professor Santos, por várias vezes, de que finalizemos o processo de constituição do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Porque, para que todos fiquem sabendo, nós temos os membros eleitos de cada categoria, né? Mas temos que finalizar com a segunda conferência para que possamos eleger a diretoria e, a partir daí, sim, discutirmos e interferirmos na elaboração e construção das políticas públicas, né? Então, é muito alvissaria desse encontro para nós, do Conselho, né? Fica muito claro a emergência que se faz da Constituição e da finalização desse processo, que começa em 16, e só falta este momento, né, sermos convocados para a segunda conferência, elegermos a diretoria para que ela possa, né, o Conselho possa existir de fato e não de direito. Isto posto, eu vou partir da fala do professor Piau, né, porque achei de um brilhantismo, né, como sempre, a vinda do professor Piau, porque ele alertou para três coisas no discurso, né, e do local de fala do professor Piau. As questões sociais, e aí eu me refiro aos representantes do Executivo, né, na figura da senhora Dar e do secretário municipal de Cultura, e com todo respeito, penso que um corte, né, uma contingência, não pode ser linear em hipótese alguma. Nós, e eu trabalho com políticas públicas como professor Piau, quando nós pensamos da perspectiva do campo social, cultura, lazer, esporte, saúde, educação, eu não posso falar em investimentos, eu não posso falar em corte linear da perspectiva do gestor público. Eu tenho que pensar que isto, né, quer dizer, não é custo, né? A questão de se ter consignado, de ter vinculado determinado percentual ao orçamento, União Federal e tal, declara, mesmo que fragilmente, a impossibilidade de tratarmos as questões sociais da mesma maneira que se constrói um viaduto, né? Então, pensar orçamento do campo social não pode ser visto da mesma forma, da mesma perspectiva de se pensar o orçamento de secretarias meio, porque o campo social é fim, né? Uma gestão pública que não pensa a pluralidade do campo social como fim, realmente vai pensar da perspectiva técnica. Eu também sou um técnico, eu sou um docente de instituição pública. O exercício da docência é um exercício técnico. Enquanto pesquisador, tal qual o professor Piau, eu procuro evidências. São as evidências que me mostram a trilha que tenho que percorrer, né? Não são apenas os números. Quando o professor Piau trabalha em número, porque aquele número não é um número em si, ele é um número evidenciado, ele tem história, ele tem contexto, por isso que ele antecede. E aí não estou dizendo que o professor Piau disse ou não disse, eu estou a dizer. Cultura, que é o foco, esporte e lazer, não podem ser tratados fora da perspectiva do campo social. Isto os distingue de qualquer perspectiva na construção do orçamento, na construção de investimento, na construção do financeiro, enfim. É um balizador que o professor Piau aponta que eu acho muito importante apontar estes três campos sociais como diretivos da busca da tal, né, cidade cidadã, cidade alegre, né, essa cidade do século XXI, onde o privilégio é do cidadão, é a cidade do caminhar, é a cidade do olhar, né? É a cidade do observar, é a cidade das festas, é a cidade dos 50 mil pessoas numa festa de carnaval, é a cidade dos parques, das vias públicas cheias, não é a cidade do automóvel, não é a cidade dos viadutos, é a cidade do transporte coletivo, é a função social. Então, é nesse sentido que penso que o poder público aqui representado por esses sujeitos repense a dotação orçamentária, o corte dentro da LOA desses três campos do campo social. É isso minha fala. Parabéns, Piau, pela sua fala. Obrigado, Maurício.